Oi, pessoal, eu sou o Gabriel e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre os aspectos reprodutivos de Perséfone punctata. Bom, o estudo dos aspectos reprodutivos é extremamente importante para fornecer dados relacionados à dinâmica populacional e informações de base para a elaboração de estratégias na manutenção e na preservação dos estoques naturais. E a pesca de arrasto no estado de São Paulo, ela atua sobre áreas de elevada diversidade faunística, impactando vários organismos e exigindo uma atenção quanto à capacidade dessa prática de desestabilizar os ecossistemas. E Persephone punctata é uma dessas espécies. Ela não apresenta valor comercial, mas ela está vulnerável aos impactos da pesca de arrasto. Sendo assim, nós estudamos a fecundidade, o investimento reprodutivo e o volume dos ovos desses indivíduos. O estudo objetivo é investigar os aspectos da biologia reprodutiva de Persephone punctata na enseada de Ubatuba, no litoral norte paulista, Brasil, estimar a fecundidade e investimento reprodutivo e calcular o tamanho e se há perda significativa de ovos entre os estágios de desenvolvimento. Foram coletadas 35 fêmeas ovígeras com auxílio de um barco de pesca camaroeiro. Em laboratório, as fêmeas elas foram mensuradas quanto à largura da carapaça, os ovos eles foram removidos com cuidado da câmara incubatória e uma amostra de 20 ovos foram separados para o cálculo do volume dos ovos. E os mesmos foram classificados de acordo com o estágio de desenvolvimento, então inicial, intermediário e final. Para o cálculo da fecundidade de cada massa ovígera foram retiradas 3 subamostras de 1.000 ovos. Depois, as fêmeas ovígeras, as subamostras de 1.000 ovos e o resto da massa ovígera foram secos separadamente em estufa a 60 graus Celsius e depois eles foram pesados em uma balança analítica de precisão, a fim de obter o peso corporal seco, o peso seco da massa de ovos e o peso seco das subamostras. Para o cálculo do investimento reprodutivo, foi feito somente com fêmeas ovígeras em estágio com ovos em estágio inicial, onde foi dividido o peso total seco da massa ovígera pelo peso seco corporal da fêmea e multiplicado por 100. A variação da fecundidade ela foi avaliada por meio de modelos aditivos generalizados e a estrutura de correlação ARMA contendo a variável resposta à fecundidade e as variáveis explicativas largura da carapaça, volume dos ovos e o estágio de desenvolvimento dos mesmos. Das 35 fêmeas obtidas, 24 portavam ovos em estágio inicial, 8 portavam ovos em estágio intermediário e 3 em estágio final. Aqui eu coloquei essas duas tabelas. A primeira indica os valores mínimos e máximos da largura da carapaça, da fecundidade, do volume dos ovos e do investimento reprodutivo. E essa segunda indica os valores médios e o desvio padrão desses aspectos. Nesses gráficos a gente consegue observar a relação da fecundidade com o tamanho da carapaça, da fecundidade com o volume dos ovos e da fecundidade com o estágio de desenvolvimento dos mesmos. Então, a fecundidade e a largura da carapaça foram positivamente correlacionadas. Então, com o aumento no tamanho das fêmeas, ocorre um aumento na fecundidade, o que proporciona um espaço físico maior para a incubação dos ovos. Para a relação da largura da carapaça e do volume dos ovos, observou-se que quanto maior o número de ovos, menor é o volume. Isso ocorre provavelmente pela disponibilidade de espaço na câmara incubatória. E para a comparação da fecundidade com o estágio de desenvolvimento dos ovos, observou-se que o número de ovos ele decresce entre os estágios inicial, intermediário e final. Ocorre ali uma diminuição, então. Então, os resultados apresentados, eles fornecem dados acerca dos aspectos da biologia reprodutiva de Persephone punctata e subsídios para poder inferir sobre o potencial reprodutivo dessa espécie na região de Ubatuba. Esse foi o meu trabalho. Eu gostaria de agradecer a todas essas instituições que, de alguma forma, auxiliaram no desenvolvimento da minha pesquisa e ao CBC e às organizações que apoiaram o evento pelo espaço e pela oportunidade. Muito obrigado.